vamos lá? Entender a dinâmica que te impede de alcançar aquilo que você quer. Entender a dinâmica que te trava no mesmo lugar. Então você faz todo o planejamento, você sabe o que quer, sabe onde quer chegar, traça metas, fala que vai fazer, tem tudo organizadinho, toda a métrica, já fez vários cursos bons, hein? E caros. Mas na hora de você fazer, na hora de entrar em ação, você não tem energia necessária para entrar em ação. Você não tem energia necessária para ir atrás dos seus objetivos. Ou também tem um outro lado. Você pega as coisas para fazer, começa toda empolgada, aí agora, e pensa, agora vai dar certo. Então você começa a trabalhar, coloca toda a sua energia ali, você é determinada, se esforça muito, trabalha muito. Só que no meio do caminho, quando começa a dar certo, você se cansa e você para e começa tudo de novo. Você para e deixa aquilo no meio, e deixa aquele projeto no meio do caminho, ou deixa aquele relacionamento no meio do caminho. Quando começa a dar certo, você começa a sentir um desconforto e você para. Por que isso acontece? Então vamos lá entender, vou fazer uma dinâmica para que você possa entender o que está acontecendo em um nível mais profundo, que está fazendo você se auto-sabotar, que está te fazendo ficar travado, paralisado no lugar. Os pilares para co-criarmos a nossa vida, o nosso negócio, aos nossos próprios termos. Ele começa com alinhamento de congruência. Então, por que você não consegue co-criar a sua vida e o seu negócio aos seus próprios termos? Da maneira que você quer, da maneira que você acredita, porque é necessário a congruência interna. E quando está nos faltando congruência interna, a nossa mente fala uma coisa, a nossa mente, nosso racional, nosso cognitivo fala uma coisa, o nosso sistema límbico tem informações diferentes do que o nosso cognitivo, e aí vem as nossas emoções, o sistema límbico aí ativando as nossas emoções, e são as nossas emoções que é o combustível. Imagine que somos um carro e você precisa de combustível para se locomover. São as nossas emoções, são os neurotransmissores que são disparados pelas nossas emoções, que é o impulso necessário para nós agirmos ou deixar de agirmos. Mas vamos entender como isso acontece. Aqui tem o seu neocórtex, tá? O seu neocórtex pré-frontal. Neocórtex pré-frontal. Então, por quê? Porque nós precisamos fazer o alinhamento de congruência. Precisamos ter um alinhamento de congruência. E o alinhamento de congruência seria congruência de quê? Alinhar as informações do neocórtex pré-frontal mais sistema límbico mais cérebro reptiliano. Então esse alinhamento acontece com o neocórtex pré-frontal, o sistema límbico e o cérebro reptiliano. Como isso acontece? No neocórtex pré-frontal, vou colocar aqui, ó, neocórtex pré-frontal. O neocórtex pré-frontal é responsável pelas nossas atividades cerebrais de 13 a 5%. O nosso neocórtex é responsável pelo raciocínio. O nosso neocórtex é responsável pelo pensar, pelo pensamento. O nosso neocórtex é responsável pelo planejamento, pela tática. Planejamento, tática. Ele é responsável pelo consciente. Então, vamos lá. Consciente. Nosso neocórtex é responsável pelas anotações.
anotações e é responsável pelas nossas organizações. O nosso neocórtex é responsável pelo cognitivo, pelo QI, responsável pela nossa inteligência intelectual. E o nosso neocórtex também é responsável pela memória cognitiva, memória racional. Memória racional. Então, tudo que você pensa, planeja, anota, cria todas as estratégias, está aqui dentro da nossa memória racional. É aqui na nossa frente, que é o nosso cognitivo, o neocórtex pré-frontal. O neocórtex pré-frontal, nós já vimos na aula passada, o neocórtex pré-frontal de uma pessoa introvertida, ela é mais desenvolvida porque a nossa massa cinzenta de uma pessoa introvertida, ela é mais densa, ela é mais grossa. Essa massa cinzenta, ela é mais extensa e passa uma quantidade maior de fluxo de sangue no nosso neocórtex. Então, por isso que os introvertidos, ele tem habilidade para o planejamento, estratégia, foco, tem habilidades para o racional, analisar milimetricamente as coisas, pensa muito antes de falar, pensa muito antes de agir. E é aqui nessa parte do neocórtex que é responsável por produzir as ideias. As informações que estão armazenadas no nosso inconsciente representam de 87 a 95% das nossas ações diárias. Por quê? Vamos explicar lá. Aqui nós explicamos o primeiro nível, que é o racional. Agora eu vou explicar o que acontece aqui embaixo, que é no nosso cérebro reptiliano. Então, você pensa uma coisa, diz que vai fazer, mas na hora de fazer você sente desânimo, dá vontade de dormir, você não faz, você sente medo, sente insegurança. Por que isso acontece? Porque essas informações que está registrado no nosso seu cérebro reptiliano, que é o seu piloto automático, está fazendo acontecer essas reações. O nosso cérebro reptiliano é responsável pelos registros automáticos, é responsável pelas nossas ações, é responsável pelo nosso comportamento. É responsável por despertarmos, por dormirmos, acordar. É responsável pela batida do nosso coração. É responsável por tudo automático. Por exemplo, dirigir, andar de bicicleta, fazer uma comida. No início, quando você estava aprendendo a criar, estava aprendendo essas atividades, você fazia um esforço muito grande, né, para lembrar e tudo mais, porque estava usando o cognitivo, que era o nosso pré-frontal. De tanto você repetir, ou também pode ter acontecido um forte impacto emocional, ela foi registrado como uma verdade absoluta. Foi criada uma sinapse neural com esse novo conhecimento e dentro dessa sinapse neural veio junto com um quanto de informação. Essas informações foram registradas aqui dentro do seu cérebro reptiliano. E são várias as informações, tá? São várias as informações. O nosso cérebro reptiliano, ele é responsável também pela fuga, dor ou prazer, pela nossa sobrevivência. Então, tudo que foi registrado no inconsciente que te causou dor, que foi gerado com dor, que tenha sido um forte impacto emocional ou repetidas vezes, ele identifica que aquilo, mesmo que agora não faça mais sentido para você, mas ele tem essa informação registrada no inconsciente, que aquilo gera dor, traz risco à vida, então ele vai te paralisar de fazer. Tina, até aí não estou entendendo nada, calma, que eu vou estar falando mais. Acontece que no nosso cérebro reptiliano também não tem só essas informações que eu te falei.
existe aqui dentro as crenças. E as crenças tanto positivas quanto as crenças negativas. Aqui nós iremos falar sobre as crenças limitadoras, aquelas crenças que te limitam a ir adiante. Aquelas crenças que te impedem, te paralisam no lugar. Todas as informações, todos os registros ao longo da sua vida foi registrado no seu cérebro reptiliano. Exemplo, existem alguns níveis da crença. Existem crenças coletivas, que são aquelas crenças que muitas pessoas reproduzem como ditados populares e vai de tanto reforçar, de tanto reproduzir, isso vai ficando como uma verdade, ela é armazenada aqui. Exemplo, quem é rico não vai pro céu, dinheiro na mão é vendaval. Outro exemplo, todo homem não presta. Ou a mulher é bem sucedida no relacionamento ou ela é bem sucedida nos negócios. Nossa, tá tudo muito difícil, né? O Brasil está em crise, todo mundo está em crise. E aí você começa a sentir aquilo, a viver aquilo, reproduzir aquilo, reproduzir aquilo. Então isso vai criando crença e vai ficando registrado aqui. Tem as crenças coletivas, né, que eu falei. Crenças religiosas, dependendo do determinado lugar que você cresceu, que você teve suas crenças espirituais formadas, você vai se comportar devido àquelas crenças que estão ali armazenadas no seu inconsciente. Existem as crenças sociais. A crença da sociedade também está embutido muito a crença da aceitação. Às vezes, você se comporta, está em um determinado grupo e você nem gosta muito de fazer aquilo que você está fazendo ou estar junto daqueles grupos, mas se você não agir de acordo com esses grupos, você é excluído desse grupo, né, que pensa dessa maneira, que são as crenças sociais. Crenças ambientais, crenças culturais e as crenças que vêm na sua carga genética, que estão registradas no seu DNA. Essas crenças são mais profundas. Essas crenças estão enraizadas lá no seu profundo do seu ser. E na realidade, essas crenças que estão carregadas, veio com a sua genética, carregada, registrada no seu DNA, essas crenças elas desencadeiam todas as outras crenças. Por quê? Devido à sua crença primária, que foi registrada no seu inconsciente, que é na sua matriz geradora de crenças, ela ficou registrada ali. E tudo que é compatível, aquele sentimento que está registrado, é que ele vai linkando, é que ele vai se aproximando mais dessas outras crenças. Essas crenças acima são secundárias. A crença primária é a crença que veio no seu DNA. E são essas crenças que nós iremos trabalhar muito profundamente. Porque uma vez que vai lá na causa e identifica a raiz do problema, né, e não superficialmente, aí sim que gera transformação. Tina, como que forma essas crenças do DNA? Então vamos lá comigo, eu vou fazer a dinâmica. Você estava lá na barriga da sua mãe e quando ela soube que você estava para nascer, ela foi uma gravidez não esperada, talvez foi uma gravidez não desejada, foi uma gravidez que às vezes veio de um relacionamento, né, meio incerto. Então ela descobriu que estava grávida de você. E o que acontece? Ela começou a sentir um sentimento de desespero, um sentimento de raiva, um sentimento de ansiedade. Ela começou a gerar, ficar preocupada, com medo do que está por vir, com a insegurança tremenda de como vai lidar com esse bebê, né, por achar que não vai conseguir cuidar desse bebê. Muitas vezes essa mãe vem com um sentimento de rejeição, ou ela está sentindo rejeitada, ou ela está se sentindo não amada, ou ela está se sentindo inferior, ou ela está se sentindo culpada. Esses sentimentos que está passando dentro da mãe é transmitido através do neurotransmissor para o bebê. O bebê, o feto, ele com os 22 dias, os neurônios do bebê é responsável por receber esses estímulos. Ele é formado aos 22 dias de gestação. E essas informações, elas são geradas no cérebro reptiliano, fica próximo do sistema nervoso central, que é
na parte que é responsável por nossas ações automáticas. Exemplo, eu estou mexendo o braço aqui enquanto eu estou falando, eu não percebo que eu estou mexendo o braço enquanto eu estou falando, né? Eu ligo aqui e vou falando. Tem coisas que eu falo que depois que eu vou analisar, mas essas informações já estão registradas no meu inconsciente. Mas vamos voltar aqui. Então, aquele sentimento de culpa, angústia, ansiedade, depressão, raiva, não merecimento, sentimento de rejeição, começa a vir através dos neurotransmissores e registra no bebê. E é registrado lá no DNAzinho do bebê. E esse bebê ele começa a identificar esses sentimentos. Ele começa a identificar esses neurotransmissores. Você já ouviu falar que quando a gravidez foi tranquila, o neném nasce tranquilo, que quando a mãe teve uma gravidez agitada, o neném nasce agitado? É muito mais do que isso. É muito mais profundo. Os sentimentos, tanto os sentimentos negativos como os sentimentos positivos que a mãe sentiu no período da gravidez, foi registrado lá na memóriazinha do bebê. E também não é só o que a mãe sentiu externamente, mas aquilo que a mãe sentiu em relação ao bebê. Às vezes a mãe tentou esconder o bebê, às vezes ela pressionou a barriga para que as pessoas não vissem aquela barriga crescer. Então a criança, aquela sensação de medo da exposição, medo de não ser vista, para não ser criticada, para não ser julgada. Aí essa memória, essas informações que foi registrado como muito ruim, como sentimento ruim, o seu cérebro identificou: nossa, isso é perigoso, se expor é perigoso, falar com pessoa desconhecida é perigoso. Então são registrados os sentimentos que está aqui. Ok, Tina, tô começando a entender, mas o que isso tem a ver com as metas que eu quero bater, com as coisas que eu faço, com a minha vida que está travada e não vai para frente? O que isso tem a ver? Tem a ver que essas informações que estão no cérebro reptiliano, elas foi formado um pacotinho de informação, um quanto de informação registrado aqui. Quando você vai apresentar um projeto, vai se expor, vai gravar um vídeo, fazer alguma coisa que você vai se expor, vai expor as suas ideias, o que acontece? Às vezes lá na gestação aconteceu aquele medo de se expor, né? Ou então aquela mãe escondendo aquilo ali foi registrado. Expor, falar em público, falar para pessoa desconhecida, isso é ruim. Então essa informação, esse quanto de informação que está no seu cérebro reptiliano, ele dispara, ele é o piloto automático, né? Ele também, nosso cérebro reptiliano, ele é responsável pela fuga, né? Pela fuga, pela dor, pela recompensa, pelo prazer. É aqui que é responsável. Por isso que nós agimos ou pela dor ou pelo prazer. Nosso cérebro ele age de duas maneiras: ou para fugir da dor ou pela busca do prazer. Porém, para fugir da dor é muito maior do que pela busca do prazer, a menos que nós ressignificamos as informações internas que está aqui. Quando nós ressignificamos e colocamos no lugar e criamos novas conexões neurais, novas sinapses neurais, eliminando, enfraquecendo essas sinapses neurais e fortalecendo uma nova sinapse neural através de um novo aprendizado, aí sim você vai agir mais pelo prazer do que pela dor. Então, vamos lá de novo. Tina, o que isso está me atrapalhando? Está te atrapalhando que essa informação aqui, que está no seu cérebro reptiliano, esse quanto de informação, vou pegar um exemplo, que você foi rejeitado, que você foi sentimento de abandono, sentimento de não amado. Rejeitado. Aí quando você tem que fazer alguma coisa e criar um projeto, essa memória aqui, ela vem para o seu sistema límbico, que é aqui no meio. O sistema límbico é responsável pelas emoções, vibração, é responsável pela sua vibração, é responsável pela sua memória emocional,
aqui no sistema límbico, é responsável pelo seu entusiasmo, é responsável pela tua alegria, por expressar o sentimento de alegria, de amor, de felicidade, ou um sentimento de frustração, de negação. É aqui, nessas vibrações. Por isso que é importante nós alinharmos e fazer um detox emocional, um detox profundo, para eliminar todos os sentimentos tóxicos, todos os sentimentos negativos que ficou registrado aqui, porque são esses sentimentos que vai disparar os neurotransmissores do que você vai sentir. E aí o que acontece? Você tem um projeto, você quer apresentar o seu projeto, mas o seu sistema límbico vai lá buscar lá na gavetinha, lá naquele conto de informação. Nossa, se expor é ruim. Se expor é desconfortável. Então vai lembrar, o que vai encontrar aqui? O seu sistema límbico, que é responsável pelas suas emoções, pelas suas memórias emocionais, vai lembrar e vai linkar, que está mais próximo do que o racional. Aí a memória racional, aquela memória emocional vai lembrar, não, eu vou ficar com medo dos outros de me julgar, eu vou ficar com medo das pessoas falarem mal de mim. Então, aí você nem pensa, eu vou ficar com medo, você sente. Aí você fala, não vou não, nem quero estar nesse lugar, mas nem sei por quê. Porque você não sabe, porque você não está conseguindo, você não consegue acessar as informações que estão no inconsciente. E aí isso te paralisa. São essas informações que estão te paralisando. Por isso que é importante, por isso que o nosso método, a base do nosso método, além de identificar como os introvertidos funcionam, que funciona de maneiras diferentes de extrovertido, mas é necessário para alcançar nossas metas, é importante alinhar pensamentos, sentimentos e emoção. Informações que estão registradas com emoções. Aí sim vai estar alinhado em um único objetivo. Você já me ouviu falar sobre isso, mas talvez nunca, só um pedacinho, ou nunca assim desenhado. Dentro do treinamento, está mais explicado, com mais detalhe, com imagens de visualização, que vai ficar mais fácil para você compreender isso aqui. Faz sentido isso aqui para você? E aí, agora, você identificou, você descobriu o que está acontecendo, um pedaço, né? Uma das coisas do que está acontecendo em um nível mais profundo, que está te paralisando. Então, é as crenças negativas que estão como uma âncora, disparando uns sentimentos, emoções, memórias de emoções negativas, que está te paralisando e não está chegando no seu racional. O seu racional, que tem força de 5 a 12%, vai lá e eu quero uma coisa, mas eu não consigo fazer. Ou então estou fazendo, sou dedicada, tenho muita energia, mas na hora, quando está conseguindo, você vai lá e sabota. Exemplo, tem pessoas que entram em um relacionamento e quando o relacionamento está dando tudo certo, quando o relacionamento está fluindo, ela dá um jeito de se sabotar e sair daquele relacionamento. Por quê? As informações que estão registradas no seu inconsciente, no seu sistema reptiliano, é que, exemplo, se for uma mulher, que homem não presta, que todo homem trai, que eu quero me dedicar mais ao trabalho do que a um relacionamento. Então essas informações inconscientes que está armazenado na sua memória, lá no seu cérebro reptiliano, vai lá e vai se sabotar. Porque pegar um compromisso, ter um compromisso com alguém, vai te gerar todo esse desconforto. Lembra? Nosso cérebro, ele está em busca, ele foge da dor ou está em busca do prazer. Como no inconsciente, as informações que estão aqui não sabe o que é real ou o que é imaginário, por que não sabe o que é real ou imaginário? Porque essas informações ficaram registradas por um forte impacto emocional ou por uma ação repetida de padrão, repetido. Ficou registrado aqui. Então não significa só porque repetiu que é verdadeiro, mas está registrado aqui como uma verdade absoluta. Ou então aconteceu por um forte impacto emocional naquele momento e ficou registrado. Mas o fato de ter acontecido uma intensidade do impacto emocional, você teve uma percepção, ou na sua mãe se você estava na barriga da sua mãe, ela teve uma percepção daquela situação, que foi liberado os neurotransmissores, que aí
associou e passou para você e ficou registrado em você também. Por isso que muitas pessoas, eles passam, o comportamento que a mãe tinha, o bebê tem. Por quê? Aqueles comportamentos, se a mãe era muito ansiosa, se a mãe reclamava muito, se a mãe era mais para depressiva, dependendo do que mais foi gerado nessa gestação, de alguma forma vai ser registrado lá também no bebê, tá? E aí você vai crescendo e vai tendo aquela força antagônica, você quer uma coisa, você quer ir para um lugar e as informações internas te puxam para outro, ok? Então por hoje é só, eu vou ficar por aqui. Vou apagar aqui e vou fazer um resuminho da aula que nós fizemos hoje. Então vamos lá, o alinhamento dos neocórtex, pré-frontal, com as emoções, com o sistema límbico, com cérebro reptiliano. Para que você alcance seus sonhos, seus objetivos, avance, é importante que esteja em congruência. Quando está alinhado, aí você vai em um único objetivo. Por isso que algumas pessoas sabem o que quer, sabem onde quer chegar, faz vários planejamentos, mas na hora de fazer, bate um conflito interno aqui, uma incongruência e paralisa, né? É importante estarmos alinhados. E também tem aquela pessoa que não planeja, vai lá só no sentimento, né? Não, todo mundo fala, vai fazer isso, vou fazer isso, vou acontecer, mas não consegue usar direito o racional, o sistema o neocórtex. Então não sabe fazer um planejamento, não usa o método, também não vai dar certo. Precisa, para que nós possamos realizar nossos objetivos, nossas metas e ir em direção daquilo que realmente nós queremos, co-criar a nossa vida, aos nossos próprios termos, com liberdade, com paixão, com leveza, com alegria, com felicidade, né? Com profundidade, com propósito, com significado. É importante limpar, identificar as coisas que estão aqui, em cada um deles, limpar aquilo que está atrapalhando, limpar, né? Ressignificar para que o seu sentimento esteja alinhado com as informações do que você quer. Aí sim terá aí sim sua vida começa a fluir aos seus próprios termos. E por hoje é só. Comente aqui embaixo se fez sentido para você, se eu conseguir passar de uma maneira clara. Se eu não conseguir, eu gravo outros vídeos. Para vocês que estão dentro do curso ficou mais claro porque eu usei dinâmica, né, através das gravações, então ficou melhor. Usei os formatos, as imagens do neurotransmissores, as imagens do neocórtex, sistema límbico reptiliano, então fica melhor para você entender. Usei as imagens do como funciona, né, os neurotransmissores, como ele descarga, elimina aquela carga de energia. Usei as imagens, né, a imagem em movimento para mostrar como isso acontece. Só que aqui tentei te passar também o mais fácil, né, de uma maneira mais simples, para que você que não está também dentro do nosso treinamento entender o que está acontecendo aí dentro, no profundo. E aí você fica assim, meu Deus, o que está acontecendo? Minha vida não anda. Aqui está a resposta. É possível ressignificar? Sim, 100% é possível ressignificar. Muitas pessoas já passaram por esse processo, muitas pessoas ressignificaram e ressignificam. E por isso que não adianta, né? Como eu falo bastante, por isso não adianta você só ir a treinamentos motivacionais, a treinamentos de um dia, porque você vai, na mesma semana, toda a sua energia já murchou. Por quê? Isso aqui é mais forte, lembra? Isso aqui é piloto automático. Então precisamos ir lá e resgatar, fazer uma investigação intensa e profunda para identificar quais as informações que está no seu sistema reptiliano, para que a gente possa ressignificar aí, através das técnicas e ferramentas. E por hoje é só. Se fez sentido para você, deixa o seu like.
siga o nosso, curta a nossa página, ative os sininhos, se esse assunto é relevante para você, ative os sininhos que quando eu colocar mais vídeos aqui, você ficará sabendo mais